Entendeu? Como é que foi hoje? Operou? Esperei sim, esperei. Eu ainda estou engatinhando no operacional, mas estou enxergando. Tem hora que eu erro, mas eu estou enxergando. Pelo Certo. menos os inícios, as operações. Hoje eu vacilei um pouco, mas é falta de orientação que eu não tenho, né? Mas É, eu enxerguei a situação, mas não saí negativo, né? Graças a Deus. bom, isso é bom. Proteção de capital em primeiro lugar, né? É verdade. Para a gente identificar aqui, ó, o preço veio, fez pullback nessa região, rompeu, devolveu, jogou para cima e aí agora voltou a jogar para baixo, né? Então a gente está trabalhando aqui num rompimento do fundo, possível alvos aqui para baixo de novo. Então vamos marcar o que seria relevante para a gente aí. Diego, eu tenho uma certa dificuldade nesse bolinho aí. Isso aí não negou, não, né? Não houve nenhuma negação aí? Não houve, na verdade, houve um rompimento ali. Peraí que a gente já vai. Vou colocar aqui, ó, testou aqui em cima. E aí o gap já está fazendo o quê? Está rompendo aqui, ó, a mínima que não era rompida antes. Aqui também tem uma mínima não rompida. E aqui o último fundo, né? Então a gente consegue mais ou menos imaginar alguma coisa nesse sentido aqui. Como ele está abrindo aqui, pode testar essas regiões do fundo devolvido até esse último rompimento que ele está fazendo nesse ponto, né? Que ele já está nascendo com o gap, para de repente voltar para baixo, porque eu não vejo o alvo mais para cima aqui, né? Ele já testou esse aqui, só faltou mesmo o teste de rompimento nesse ponto aqui, alguma coisa nesse sentido. Então é uma programação para queda aqui, né, galera? Tá bem nítido aí que o mercado tá para derreter. Nesse sentido, a gente procura alguma coisa que vai levar a gente a vender, né? Lógico, né? É relativo isso que eu estou dizendo. Às vezes ele dá um padrão que deu alguma coisa de compra para a gente no meio tempo ali. Ó, lá no 2 minutos já não teve força para romper o candle anterior, vindo lá do fundo, né? Ó. Veio lá do fundo, chegou aqui, vingou. Se esse cara tivesse testado violinado para cima, ainda pode dar alguma coisa, vamos ver. Nesse caso aí precisa violinar, senão não, né? Ó, agora eu já não vendo mais, né? Pode estar testando ponto de negação de fundo. Vou esperar esse cara aí. Ele, em tese, rompendo o anterior, ou de boa a tese seria romper os dois anteriores, que seria melhor? Ali em cima, no 2, que você falou. Aqui, ó, rompeu o anterior, o 1, né? O Já, 1, e se ele ele rompe veio. o 2 só? Se quem rompe o 2? O 3? O 3, é. Não, aí beleza. Mas eu já esperava que o 3 caísse, por conta do 2 não ter chegado na máxima, né? Se o 3 violinasse para cima, em tese já Aí, seria para queda. Porque aí onde era que ele está aqui, ó? confirmação. Que Aí aí, confirmava. aí dava coincidência aqui com o meu 50%, né? O Aí, 2 minutos é melhor de operar do que o 1 minuto, Diego? cara, aí o cara tem que fazer o backtest e ver o que se adapta melhor. Não existe melhor ou pior, né? Vai da identificação, né? Hein, Diego, você já usou o 10.000 trades? Ele é bem legal também. Quem? O gráfico com 10.000 trades. Nunca, nem sei o que é isso. Clicar o botão, é só clicar o botão direito do mouse, tá? E escrever 10.000. Ou escrever Caraca, 10.000 em cima do gráfico mesmo. Escreve 10.000 aí. Ele forma um candle a cada 10.000 trades. cara, que novidade é essa, velho? Deu um padrão legal aqui, hein? Ó, Eu estava observando, ele forma assim o desenho gráfico bem perfeito mesmo, sabia? tá bem legal mesmo. Cadê? Qual é a diferença? Eu tô maluco ou não tô entendendo isso aí? Cadê? Não, Bota lá no. tem muita Volta lá de diferença. novo. Volta lá para eu dar uma olhada que eu não entendi muito isso aí, não. Depois eu vou fazer backtest dele. Vou ver qual é que é. Isso, eu acho que você vai gostar bastante, porque ele forma bem bonito os candles mesmo. Nossa, que legal isso aí. Não conhecia, não. Vou dar uma estudada nele. Ó, aqui no 2, ó, se ele vier testar, ó, esse cara aqui, dá para vender.
Por quê? Já está vindo de lá, já está negando fundo, está vindo fazer teste de rompimento, pro alvo ser aonde? Na mínima aqui, tá? Então, eu vou pegar a faca andando aí, se ele por acaso chegar a testar lá. Só que aí ele tem que ir lá. Vamos ver se ele vai. Diego, uma pergunta sobre backtest. Como tu faz? Tu faz por 2 minutos e os 5, tu vai prestando atenção nos padrões que ambos vão formando? Isso, exatamente. Tipo, Porque, no tipo topo, assim, nos ó, fundos. como que eu uso dois? Por exemplo, eu estou querendo uma entrada numa região de 50%. O que que eu espero? Se, por exemplo, no candle de 5 ele só está testando, eu vejo o que está acontecendo no 2. Se no 2 ele está fazendo uma quebra de uma estrutura, assim, algo nesse sentido, aí me confirma talvez aqui, uma violinada, de repente, que seria uma quebra de movimento no 2 minutos para voltar a cair. Então é essa confluência que eu busco aí para usar os dois times, né? E tu já tem padrões definidos já aí para, tipo assim, alguma coisa tua já, que tu gosta de ver aí? Pô, isso aqui tá bacana, vou bater. Sempre tem, né? Principalmente falha de movimento, né? É o que eu mais gosto. Mas isso tu só adquiriu estudando o gráfico parado, né? Comparando, né? Na verdade, o gráfico andando, tá? Eu não fui muito adepto do gráfico parado, não. Porque eu não gosto de gráfico parado. Só que Então, eu tô eu também vendo que não. tem que ter uma necessidade de dar uma pegada, né? Eu também tenho essa dificuldade do gráfico parado. Eu quase morro de tédio, né? Então, eu não consigo usar, não. Eu prefiro não operar, tá? Fazer isso aqui, ó. Eu acelero ele um pouco mais e vou lendo, né? Vou vendo. Qualquer coisa eu pauso ali e tal. Mas parado, nossa senhora. Eu falo mais assim para a questão de identificar o padrão. Tipo, no 5 aqui, por exemplo, uma falha de fundo, aí vai dar o padrão aqui, 1, 2, 3 aqui, 6, 7, 8 no 2. Aqui, Aí o ó. cara já grava o padrão, né? Aqui um bom momento para você usar, ó. Tá violinando, não tá? O que eu espero Aham. aqui? Ele fazer uma negação. Ele Uma fechar para negação, dentro isso. aqui. Aí talvez daria um teste para tentar subir. Só que aqui eu tô ciente que o 2 minutos tem um alvo bem apertado aqui, tá vendo? É, parcialzinha, curtinha. Exato. No 2 não teve a negação, então nada de comprar, né? Vou ligar o time em 3 aqui para não ficar. Esperar aí, ó, fazer o quê, né? E Diego, aí nesse Candle 4 aí, tu só vai fazer uma entrada se ele fechar acima das linhas e o 5 violinar, isso aí? Alguma coisa nesse sentido. Só que ainda eu preciso ficar ligeiro com isso aqui, né? Comprimento do 1 aí. Aquele ponto de retorno, tá. Aqui minha referência principal é ele, tá? Tá, perfeito. É que é como se ele fosse um baita de um fundo, né? Ele veio aqui, jogou o preço para cima e agora rompeu. Então o que eu quero? Que esse preço ele pode Voltar ali descer, mas a hora que ele Uhum. voltar para testar aqui, ó, a gente procura a venda. Uma venda. Tá. Isso. Ó, chegou na mínima, né? Mínima das mínimas aí. Se passar daí, eu vou ter que procurar coisa lá no diário. No 2 minutos, ainda está vindo de rompimento. Foi tipo uma confirmação. Então, ó, testou primeiro o rompimento, não testou a mínima do 4 ainda. Ele pode fazer cair até para romper a mínima do 4, né? Aquele famoso rompe, testa e vai aí, né? Para quem já está vendido, arriscar a venda depois disso aqui, ó, já deu o alvo. Então já teria que soltar a mão aqui, né? Caberia uma venda nesse teste aí que ele fez agora? Caberia, só que o alvo é muito estreito, né? E eu tô aonde, né? Eu tô no fundo aqui, ó. Então eu não arrisco, não. A venda deu, já pagou e já tá falhando, né? Já tá voltando. Você tem mais alvo no 60, Diego? Ainda não. Se ele passar daí, eu vou ter que caçar. Ah, tá. No 2 ali já tá negando, né? Isso. Ó, não rompeu, não devolveu, né? Rompimento. Porque ele não... Parece ser um candle de confirmação, né? De rompimento, né? Só que o que acontece? Ele já violinou lá embaixo, né? E ele foi primeiro para cima e negou embaixo. Então, o que é o último movimento que ele fez? Por isso que eu gosto de fazer esses desenhos aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Nossa, o negócio do zoom tá mal. Não vou limpar. Ele fez isso aqui, ó. Ele testou lá, voltou e parou acima dos 50% dele, né? Então, esse cara pode testar para tentar voltar a subir. Que nada mais é que eu tava aqui, assim, né? Se olhar no 2 minutos, ó,
pode vir testar aqui, vai querer voltar a fazer esse movimento. Positivo. Aquele 5 ali fez um pullback nele mesmo, né? Isso, exatamente. Você desenha a subida e descida conforme que ele vai fazendo primeiro, Diego? Sim, com certeza. Porque tem relevância para onde ele foi, né? Agora, tudo isso mudaria se ele fechasse dentro do 3, né? O verdinho, o 5, né? O 4, o 5 fechasse dentro do 3 ali, né? Se ele fecha dentro do 3, me faz pensar o quê? Que ele vai voltar pelo menos os 50%, né? Aí já dá para pensar na compra direto, né? Se ele fecha acima aí. Aí é onde ele está agora. Mas com o anterior, né? Isso. Aí, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem uma negação. Ele negou a mínima do 3, correto? Então, pode se dar compra, ele testar aqui, a gente já tem um alvo 50 ou ficar ligado com essa mínima do 1 aqui, né? A gente pode pensar nisso. E aí, aqui, só que nesse sentido aqui também teve uma pequena falha de movimento. Então, esse cara, o que ele pode fazer? Ele pode ir direto para lá, violinar, buscar o alvo dele e já voltar, tá? Por causa da falha do movimento. Mas vamos ver se vai dar a compra, aí a gente tenta chegar lá. Você considera falha porque ele não rompeu o 5? Isso. Olha lá, testando. Opa, nossa senhora. Foi ligeiro, hein? A ordem ficou comprado. Já vou fazer parcial na mínima do 1 aqui. Não vou ficar dando bandeira, não. Aqui. Primeira operação do TRI, do Profit é 1. Beleza, o alvo mais assim, principal dele ali ainda é os 50% porque tem a negação. Mas aí tem esse ponto de parada aqui e tem a do 2 ainda confirmando os 50%, né? Vamos ver como é que ele se comporta aí. Lá no 2 minutos, o que eu tenho? Ó, gatilho aqui, aqui. Aqui foi, eu devia ter afastado um pouquinho, né? Mas ó, aqui que eu falei para vocês, ó. Quando ele vai chegando no alvo, eu já estou olhando aqui o que está acontecendo aqui. Será que vai virar para baixo? Será que ele vai continuar? Então, é essas horas que eu fico procurando confluência com 2 minutos, tá? Então, por enquanto, eu fico olhando ali, ó. Parou perto do 50, né, Diego? Já deu o alvo e desceu. Deu o alvo e já desceu, né? Ele Desceu, falta 30 não, segundos ainda. O que eu já vejo aqui? Já está começando a devolver para dentro desse fundo aqui. Deu o alvo aqui no 50. Então, isso aqui pode ser o quê? O back, né? Vamos ver só se ele dá a operação. Tá fazendo pullback nele também mesmo, né? O 7, que se ele vier mais embaixo ali, ele já testou, né? O que rompeu. Sim, pode ser sim. Aí ficaria aquele tal do Ariel, né? Aí voltaria pelo menos 50 do pavio. Isso. Deixa eu ver só se ele fechou aqui. Fechou para cima desse aqui. Então, o que eu prefiro aqui? Que o 8 faça um movimento para cima, né? Violinando esses pontos. Porque aqui no 2 minutos, o que eu vou ter? Como ele já rompeu, pode ser confirmação para ele tentar romper aqui. Então, a melhor entrada aqui é em busca da violinada. Violinada na máxima do 7. Isso. Com 50%, né? Isso. Ó, pronto. Aqui, o que aconteceu? Para mim, o 2 minutos acabou de falhar o movimento. Ó. Ele tinha feito o back, esse candle aqui, ele deveria subir, ele se manteve abaixo do movimento. Então, a probabilidade desse candle 19 é continuar a descida. Acredito muito que agora ele vá para baixo, né? Pelo menos cumprir isso aqui, ó, essa região, que é o ponto de teste no 2 minutos. Ver se ele testa. Bateu atrasado, ó. Porra, mas tá rápido esse negócio, tá vindo toda hora, velho. Agora eu vou ter que assumir isso aqui, porque eu já vou ter feito a parcial, né? Era para pegar, para fazer um alvo aqui, ó, nesse ponto de teste dele, e ver se ele vai para o fundo, né? Respeito esse movimento. Pegou, beleza? Deu o alvo dele. Agora a gente segura para ver se vai romper, né? Mesmo errando, tu acerta, hein, Diego? As duas entradas foi errada, não, né? Foi fora do time. Sim, né? O profit aí. Eu ia perguntar onde foi que tu entrou, Diego, que eu nem vi.
Foi Tão aqui, rápido. ó, nesse candle aqui, ó. Só que ele desagou de uma vez, aí minha entrada ficou bem porca aqui, assim. Então, no 5 não deu a entrada que você estava esperando. Não, no não, no caso. 5 o ideal é que ele fizesse o quê? Viesse aqui, ó. Só que aqui já falhou. Aqui falhou o movimento já. Ficou para baixo, fechou para baixo do ponto. Então, esse aqui, testando esse pontinho aqui, eu já poderia vender. Sabendo que o meu alvo podia ser um pouquinho mais curto, né? Sim. Tu vendeu por causa do formato do candle no 2 aí? Parece ser um arealzinho pequeno. Não, não. Foi porque ele não subiu é? mesmo. Ah, tá. Dia, Olha, boa noite. boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Na questão do 18, você estava esperando ele testar para cima lá para você entrar vendido, né? Como se fosse 50% do teste. Caso o 18 fecha verde, mas não rompendo o 17, aí você pode confirmar que isso é uma quebra de alta também? Ou Ele vai teria que ser fazer? também. Ele, tipo assim, ele fecha a verde aqui ainda, né? Isso. Aí eu esperaria do próximo o quê? Que ele fosse para cima ainda. Eu Ah, ainda tá. Você esperaria esperaria a mais um. violinada desse cara aqui, ó. Entendi. No caso, se ele fechasse como se fosse o 20, mais abaixo do evolução 17 com 15, você esperava o violinado para cima, mesmo assim. Isso, aham. Beleza. Ó, não rompeu, né? Era para ter rompido, não rompeu. Então o que que a gente pode fazer? Máxima, mínima. Para ver se ele respeita isso, né? Ah, respeitou. Vou tentar segurar aí. A gente tem ponto de negação aqui, ó. Aqui, tá abaixo ainda. Então, beleza. Não teve esse esquema cai aí. 2 minutos já tá querendo dar para trás, né? Fez o movimento, corrigiu, 50. Tá segurando no fundo. Se incomoda de deixar no 10 um pouquinho lá nessa série? De jeito nenhum, meu amigo. Ó, o candle... De nada. O candle 10 deveria ter caído, né? Não caiu, mas acho que ficou abaixo de 50 ainda, viu? Mais ou menos, né? Não pode acontecer de jeito nenhum. Eu tenho esse rompimento aqui, ó. O gatilhinho do 2 ali. Romper essa máxima, a gente já... Era isso que eu te perguntar. Em que momento tu abandona essa operação aí de venda? Se ele romper a máxima ali, eu já caio fora. Desse cara aqui, ó. Eu acho que vai dar nesse ponto aqui do 2 minutos. Olha lá, não rompeu. Se ele testar lá de novo, eu vou colocar mais contrato. Por quê? Tinha que ter ido para cima. Violinou, fechou abaixo. Fechou vermelho. Negou lá, ó. Dá para tentar alguma coisa aí. Vamos ver o que esse cara faz. Esse 3 aí tá difícil ele passar, hein? Tá doido aí. Ele tá segurando aí. Olha lá, chega lá, toma choque. Ó, rompeu ele. Já tá até fazendo o teste. Possível alvo agora é o fundinho aqui, né? Vou colocar um aí, ó. Vou tentar levar só até ali. Ô, Diego, hoje não travou o Zoom ou você já comprou aquele negócio, o pacotão? Não, falta 5 minutos, aí ele vai Vai travar. de 1 hora, você? Foi feito 1 hora ou mais? 40 minutos, né? Não peguei ainda não. Vou assinar depois. Minutos, né? Falta 5 minutos, daqui a pouco vai cair aí. Você comprou mais um nesse teste, não foi, Diego? Vendi mais um, né? Perdão, é. A análise dos 60 se concretizando aí, né? Ô, Diego, qual foi o sinal que você teve ali em cima quando eu estava formando 10 e 11? Você falou, agora vai ter que descer. O que você viu ali? Vi, ó, aqui, ó, primeiro que aqui a gente vê nitidamente uma falha, ó. Ele vem até os 50% e não rompe, certo? E aí no candle a candle a gente já tinha que o quê? Se ele tinha violinado o fundo, ele tinha já que subir. Aí esse cara aqui, ó, ele parou abaixo de 50%. Então a gente tinha que o 10 deveria descer. Ele não desceu por quê? Porque ele respeitou os 50% dessa micropernada. Então se ele não desceu e respeitou os 50%, o 11 tinha que completar o movimento. Então o 11 vai lá, violina, ou seja, ele falha o movimento, dando possibilidade agora para o 12 cair. Se o 12 fizesse um testezinho de nada aqui, ó, tinha vendido até onde? Possivelmente até o fundo, né?
E aí tem hora que eu fico nessa aí por causa do teste, né? Mesmo sabendo da probabilidade, acaba se lascando aí, não fazendo operação, né? Então você fica de fora por causa do teste, né, às vezes. Muitas vezes sim, viu? Ó, se a igrejinha tivesse, ou se esse cara tivesse testado direto para cima aqui, arriscava a venda para vir aonde? Romper essa nova mínima aí. Ele veio, deixou esse ponto. Então, se ele terminasse esse pullback, possivelmente ia voltar a buscar aqui. Só que ele já veio daqui, né? Diegão, não sendo negação, os candles que fecham aí, tu considera todos como continuidade? Aí tu faz esse tipo de operação como se fosse pullback? Isso, tipo isso mesmo. Ó, isso aí que eu falo que é falha, pessoal. Fez esse movimento, fez o pullback, falhou, né? Não rompeu. Só que tem esse rompimento aqui, ó. Mas a probabilidade do quê? Se ele vem testar aqui de novo, de voltar para o nível de rompimento. Ou esse, ou lá em cima onde não testou ainda, né? Mas no caso ele teria que primeiro violinar lá embaixo para dar uma operação boa, né? Sem isso aí, assim, não bate não. Bater aí ele vai lá fazer isso, né? É melhor. Às vezes ficar de fora é até bom, porque o cara faz operação segura, né? Operação que ele já conhece. Isso. Porque operar na dúvida é muito ruim. Afirmaria que ele iria subir pelo menos até aquele 11, rompimento do 11 ali. Eu sei que você está na venda, estou dizendo que daria a entender que ele subiria ali. Se ele tivesse ganhado a máxima que no anterior. Porque ele já Se era um ganhasse a candle. máxima. Pelo menos aqui, né? E aí já era mais certo. Não vou dizer certo. Não, com certeza. Aqui, Aí já é certeza. Aqui eu procuro outra venda. Porque esse cara não deu continuidade, ficou amarrado aqui na região do pullback que ele fez, ó. Veio, parou. Ó, se você desenha, ele veio, fez o pullback, tentou romper, não conseguiu. Aí voltou para onde? Para a região do pullback. Tentou descer, não conseguiu. Agora ele voltou, agora ele está lá em cima de novo, né? Peraí que eu comi movimento. Veio aqui, tentou descer, não conseguiu. Agora voltou para a região do pullback. Ele testando o ponto de novo aqui, ele volta para onde? De novo lá para onde ele não rompa. Entendi. No 2 minutos... Desculpa, esse candle 16 aí não configurou uma negação agora de fundo? Poderia dar um teste para subir aí? Até pode ser, só que ele teria que testar aqui para baixo para tentar buscar ali, né? Mas eu Se não ele vejo for direto, então você vende, então, no caso, né? Eu prefiro a venda, prefiro a venda. Certo. Por causa da negação daqui. E vai depender para que lado que ele testa, Diego. Já foi, né? Eu preferia pegar a venda aí, né? Olha lá, dá ainda, ó. Vamos ver se dá uma vendadinha ali. Aí. Por quê? Meu alvo não é ali onde ele parou, não, tá? Aquele teste ali é nada para mim, ó. Ó, vem aqui, ó. Diego, então, se ele não violinou lá embaixo, ele violinou aqui em cima, na máxima, então a probabilidade dele romper esse fundo por causa dessa violinada, então? Isso. Exatamente. Por que o alvo é no fundo do 14 e não no 16? Ele tem que passar do 16, né? Mas se você for ver o movimento que ele está fazendo, ó, ele tem que buscar aqui, ó, pelo menos do 14. O certo mesmo, ele vem aqui, nesse cara aqui, ó. Porque ele já não ganhou a máxima, ele vai tentar buscar a mínima. Ele passando dessa aqui, ele vai buscar do 14. Entendi. Porque é o fundo que ele deixou, ó, desse movimento, né? Se ele está fazendo isso, o alvo que é aqui, ó. Pegou já.
Pegou. Valeu, Diego, obrigada. Nada. A gente faz um pouquinho antes ali, porque, né? Cagaço, assim. Questão de segurança, né? É. Olha lá, ó, o que aconteceu aí, ó? Vou até pausar. Peraí, tomando um chazinho aqui, ó. O que aconteceu, galera? Ó, ele rompeu o candle anterior. Deixa eu só ver se ele rompeu aquele cara ali, porque se ele rompeu esse cara aqui, ele vai direto pro 15. Deixa eu afinar um pouquinho essa linha aqui. Porra. Deixa eu ver aqui. Rompeu. Então, ó, já posso fazer o quê? Venda. Por quê? Alvo aqui. Agora eu tenho quase convicção que ele vem aqui. Sempre, assim, é que eu estou acrescentando o contrato, tá? Não vai me querer vender na região dessa aí seco assim, não, porque já estou protegido já, né? Ó, nem que ele volte lá em cima, eu estou protegido. É só questão de alvo, pessoal. Se ele está dando continuidade, rompendo, vindo da região de pullback, ele vai buscar. Ele fez esse movimento, ó. Falta ele vir aqui, nem que for para ele violinar só. Legal. Diego, o que eu acho incrível aí foi que ele não respeitou essa negação que deu aqui no 16 e fez exatamente o que tu estava prevendo aí. É, nesse ponto aqui, né? Deixa eu... Aqui você fala, né? Exatamente. Aqui, lá. aqui pode ser pegadinha, né? Eu vi um candle verde aqui negando aqui, já não passou das massas anteriores, ó, cuidado. Pois é, eu caio muito nessa aí. É porque esse candle aqui, já era para ele ter feito rompimento, tá? Era para ele ter ganho esse cara aqui. Porque já estava vindo de um movimento falho. Então ele tinha que fazer isso aqui, ó, para buscar esse ponto. Hein, Diego, aí para te considerar, Diego, então ele... Oi? Pode falar aí, colega. aí no caso o 16 teria que o corpo do candle tá maior que o 15 para ter ganho. Isso aqui, ó, desenhar aqui para você. Aí seria independente do pavio. É, ele tinha que ter feito isso aqui, ó. Crescido até beleza, ali. como se estivesse engolfando o candle anterior, né? Exato. Tinha que ter rompido de fato. Romper aqui, ó, a máxima. Aí ele tem que negar o 13 e romper o 15, isso, né? Negar o 13 e romper o 15, exatamente. Ah, perfeito. Deixa eu ver se ele deu valor. Boa noite. Por que o 17 não deu continuidade na compra? Por que o 17 não deu continuidade na compra? Por que o 16 negou? Isso. Só que o 16 era para ele ter ganho a máxima do que no anterior. Por que ele era para ter ganho? Porque o movimento tinha feito isso aqui, ó. Ele veio, fez o pullback e negou descer, certo? Eu tenho aqui como se fosse um fundo duplo. Então, se eu tenho um fundo duplo, eu tenho que fazer o quê? Ganhar a máxima anterior para confirmar, certo? Ele violina e fica abaixo. Então, eu só vejo venda nesse cara aqui. É falha de topo? Falha de topo, como se fosse um topinho. Olha lá no 2 minutos, o que é, ó. E aí ele volta para onde? Para o fundo. Olha aqui, galera, de novo, ó. E agora o que ele fez? Ele veio, fez a retração de novo, deu o alvo dele e não rompeu. Olha o que esse cara já está fazendo já. Acertar uma compra aí, tá? Obrigada. De nada. Tentar comprar. Tô com... Ia quase que eu tomo stop, ó. Já ia bater nessa recuada aí já. Fala, Diego, boa noite. Boa noite. Tranquilo? Tranquilo, meu amigo. Tranquilo. Faz tempo que começou agora, segundo tempo já, né? Não, o segundo começou agora mesmo. Hã? O segundo tempo começou agora mesmo. Ah, então demorou. Beleza. Ó, vai ter atrasado aqui um pouquinho, vamos ver se vai. Já vou largar o stop na mínima. Se renovar, tchau. Como eu estou comprando violinada, a gente já pode... Primeiro alvo lá, os 50%, né? Já deixa o trem armado ali. Ainda tem a mínima do 14 ali, né? Para ficar de olho.
E, Diego, então uma negação legítima seria essa dos 2 minutos aí, 46, 47, porque Olha aí ele já agora. nega, Olha isso aqui. já rompe, né? Isso. Beleza. Olha, ele não ganhou esse ponto aqui. Pode ser 50% para fazer o quê? Cair, né? Pullback. Falta 2 minutos aí para terminar o gráfico de 10 minutos, né? Falta. Ó, esse cara não quer cair, ó. Ele já era para ele estar... Já viu, ele não caiu. Ó, no 2 minutos ainda ele tem a probabilidade de romper o cano anterior. Ele acabou de quebrar o movimento. Buscar o alvo. O que tu fala de quebrar o movimento, Diego? Por causa disso aqui, ó. Deixa eu pausar aqui. Que ele, ó, ele rompe, confirma. Olha lá, falhou, né? Era para ter ganhado, né? Está muito longe 50% dessa pernada toda de baixo, Diego? Deixa eu ver. É um lugar bom, né? É. É um lugar legal ali, ó. Fundinho. O fundinho do 8 aí, né? Diego, 51 do 2 é uma falha ou não? O que aconteceu aqui, ó? Deixa eu até explicar, né? Porque eu falei da falha e não expliquei o alvo dela, ó. Que eu tava de olho. Sempre que tem essas falhas aqui de rompimento, o alvo dela também é o próprio rompimento, né? Ele não passou para cima do movimento. Esse cara aqui já voltou a testar só o rompimento para voltar a subir. Vocês vão olhar no gráfico de hoje lá, deu até a operação com esse mesmo tipo de estruturação aí. Ele tinha falhado o movimento de alta, mas se manteve acima desse rompimento. Então, com esse teste aqui, o cara tinha probabilidade ainda de buscar o topo. Agora ele já está rompendo, né? Verdade, esse aí é um padrão de rompimento também. Certo? Isso. Até tem esses padrões aí, que é um pullback de 50%. Isso. Mas é foda, né? Ao vivo, assim, do cara confiar, lembrar, fazer muito. Tem que fazer muito. Eu vou falar para você, cara, eu uso muito, viu? Isso aqui, assim. Eu gosto bastante. Pois é, top. Inclusive, uma sugestão para a mentoria, né? Fazer esses padrões aí, essas aulas aí, bem explicadinhas. Já tá tudo montadinho, já. Ó, rompeu o cano anterior. Eu procurei, mostrei na prática, tá bem legal as aulas lá do pré-curso, né? Tá ficando boa, Diegão? Rapaz. Que beleza, mano. Ansioso aí, velho. Tá top lá. Ansioso. Tem que divulgar, mano. Tem que divulgar mais, hein? Sei lá. Sei lá, não, senhor. É mais pro pessoal aí que já tá no grupo mesmo. Também não quero lotar muita coisa, sabe? Para ter um... Sim, sim, sim. Eu acho que o importante é na mentoria você conhecer cada pessoa que está fazendo, né, Diego? O bom que é, tipo assim, como a gente já criou um vínculo aqui, a maioria do pessoal que já acompanha, eu basicamente já sei, né? Então eu já tenho mais intimidade aí para puxar a orelha, para dar um sermãozinho. Isso é legal. E, cara, eu acho que a primeira abre uma porteira para as outras. Para a próxima mentoria, cara, eu acredito que já vai ser muito mais divulgado. Eu acho que as pessoas já começam a vir por osmose, sabe? É natural, né? Naturalmente. Exatamente. Vai adquirindo o estilo Diego de operar. É isso aí. E, Diego, a prova final vai ser o teste operando com você. Vai ter que ter. Isso aí ninguém escapa não, tá? Todo mundo vai ter que botar a mão na massa aí. Ah, legal. Isso é bom. Isso é bom. Aí, Diego, do 50% macro. Chegou. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho rompimento e teste nesse fundo. Então, eu vou guardar o mesmo padrão aqui no 2 minutos, ó. Rompeu, pode ser teste de rompimento para voltar a subir. Então, eu fico de olho nisso aí. Essa estruturação ainda está dizendo que pode ser alta. Mas ele pode subir também até ali a mínima do 10, do 11, né?
Ou deve Pode, passar disso? pode. Ó. Não foi testado, ó, esses alvos aqui é valiosos, né? O mínimo do 11 ali foi rompido, não foi testado até agora. Aí, Matheusão, ó, você tinha me falado do padrão quando ele fica verde, sem romper, ó. O que acontece aí, ó? Ele Tá observando aí agora. ele pode continuar, tá? Por quê? Ele deixa um movimento que ele está acima dele mesmo, né? Dos 50% dele. Por isso que eu prefiro que ele violine lá em cima, né? Nesse caso, ele já rompeu. Ó, rompeu, pode estar confirmando. Diegão, nesses padrão de rompimento, até para a entrada, tu espera violinar as mínimas ou ponto de máxima? Depende. Vai depender até da cor do Kendo, isso vai interferir, tá? Vamos ver se ele faz alguma coisa. É que nem esse aí, por exemplo, né? Agora ele já foi para cima. Eu só venderia se ele fizesse o quê? Se ele violinasse, ele violinou. Então, teoricamente, dá uma venda até onde? Aqui, ó, o ponto de rompimento, ó. Olha lá ele pagando. É um padrãozinho de rompimento. Se tivesse vermelho, ele não ia violinar? Não precisaria Quer dizer- violinar, porque se ele testasse aqui, talvez já daria a venda. Foi até onde eu quis. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, lembra que eu falei, se ele testar nesse ponto que eu já entrava? É mais ou menos essa situação nesse sentido. Se esse cara tivesse feito isso aqui primeiro, ó, buscado primeiro o rompimento, talvez daria entrada. O problema é que a gente já está numa região esquisita aí, né? Ele está passando sem dó aí, né? Tá respeitando nada, não. Ele está devendo um teste aqui no Kendo 22. Tá. Ficou devendo aqui. Aqui testou. Ficou devendo aqui, ó, gatilhão, de start de tendência. Gatilhão. E até ponto de negação. Ó. Pode voltar todos esses pontos aqui para baixo. Tu diz o start para ele procurar esses pontos aí. Seria uma negação exatamente nesse local que ele está? Isso. Enquanto ele estiver fazendo rompimento, o que eu vou ficar pensando? Que ele vai continuar subindo. Rompeu, testou, vai indo. Onde que eu tenho um topo? Tem um topinho aqui. Eu acho que é o último lugar que ele pode testar, senão ele vai direto para cá. Tem a mínima do 1 também, né? Aham. Na mínima do 1 ele não deu tanta moral aqui, né? Rompeu, depois devolveu. Tá Diego, não dá para puxar a fibra um pouco mais lá para cima, não? Para ver se não está no 50%. Dá sim. Ó, tá com cara de envenenado isso aí, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite, Diegão. Boa noite. Boa noite. Ó, a pernada toda, hein? Cumprimentos. Vou ver se ele faz um movimento mais brusco aí para desenrolar isso aí, né? Diego, já não é uma falha, Diego? Então, tá aparecendo, deixa eu só... ele rompeu pelo anterior e já tá violinando. Eu vou esperar. Esperar mais um pouquinho aí. Ó, no 2 minutos, olha lá, tá tentando romper. Ó, testou, confirmou, violinou, tentou romper, não conseguiu. Agora sim, agora eu posso tentar alguma coisa aqui, ó. Bati, peraí. Vendido, compra. Vou te contratar mais ali, né? O homem tá brabo. Deixa eu stop aqui. Se esse cara no 2 minutos não ganhar esse rompimento aqui, ó, eu tenho que já aliviar a mão aí. Fechou para baixo, beleza. Não, fechou para baixo nada, né? Ah, não, fechou sim. O duro é que eu tô meio sem noção dos alvos aqui, ó. Deixa eu só... Pode ser o 28 aí, né? Só voltar naquela fibula lá. Uma falha na região de 50%. Não pegou meu alvo, né? Velocidade 5, Diego. Eu tinha acelerado para essa subida aí, esqueci de trocar. Dá uma ajustadinha no 10 ali para mim, Diego. O 10 teve uma negação ali, né? Pode estar testando 50% do candle para descer. Ó, rompeu o candle anterior e negou, né? Pode ter azedado aí.
Com esse teste aí, eu acho que eu vou soltar o contrato. Qualquer coisa depois a gente coloca mais. Eu vou deixar protegido aqui, ficou bem esquisita a movimentação. Né? O Diego, Oi. você tem um número de entrada que você faz por dia? Eu tento fazer até 7, mais ou menos, viu? Umas 5, de 5 a 7 entradas no máximo. Como eu tenho essa mania de fazer parcial, muitas vezes ele vai me tirando, né? Então, por isso que eu deixo um pouquinho mais de operações aí para tentar. Bom, Diego, obrigado. Se quiser voltar, tranquilo. Show. Podemos trabalhar com essa fibra aqui já, né? Ele respeitou os 50 lá. Pode ser que ele venha buscar os 50 aqui. Tem bastante ponto de parada nessa região. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. E você trabalha mais com a fibra macro, Diego? Não, eu vou usando ela em tudo quanto é cantinho, eu uso, viu? Mas, lógico, para as melhores operações sempre vai estar nas maiores, né? Porque elas vão te proporcionar muito mais pontos. Você compra aqui, você tem até pelo menos esse novo 50, né? Ou, normalmente, para o topo de novo. E assim vai. Entendi. As pequenininhas eu uso geralmente para acompanhar a movimentação que ela faz para chegar nas maiores, né? E aí nas pequenas você não acaba nem operando. É mais para identificar. Depende, porque daí, tipo assim, se eu tenho um alvo que a probabilidade é dele buscar, assim, e ele vai dando chance de entrar nas pequenininhas, aí dá para entrar. Porra. Não tinha chegado no topo ainda, né? Agora foi. Safado. Esse é o verdadeiro violino. Nossa. Com 4 cordas ainda. Seria mais para violoncelo desse tamanho. É verdade. Não? Verdade. O Rebecão, né? Você conhece, né, cara? Conheço o Rebecão, Diego, ele vai estar voltando para os 50% aí, ó. Só foi violinar todo mundo lá. Só foi, conseguiu, né? Conseguiu tudo que ele queria ali, ó. Tirar todo mundo Pegou e vai as vir ordens aqui, ó, de todo 50%, mundo. cara. Aqui não tem como entrar. Violinou, negou ainda. Teste no 2 minutos. Vou voltar a descer. Só foi fazer uma limpezinha lá em cima, né? Caraca, esse aí ele foi ligeiro, hein? Nossa, sacanagem, hein? Aí é um trade que não tem jeito, né? Tava dentro, foi realmente estopado. Era para ser estopado. Sim. Né? Aí não tem jeito mesmo. Ó, já tá ganhando 50, já tá vindo desse aqui, já deu o que ele queria fazer, né? O topo duplo na região de 50. Voltou só para fazer isso. E agora o alvo pode ser aqui, né, galera? Não tem jeito. Com certeza. Olha. E agora o bonde correu, não dá para entrar mais. Pois é, isso que é o pior, né? É só assistir. Eu tenho esse gatilho aqui, ó. Vamos ver se ele dá uma segurada aí. Aqui é a chance dele pelo menos fazer alguma coisa aí, né? Você continua operando só na parte da manhã, Diego? É? É, né? Senão ele não consegue carregar o tanto de dinheiro que ele ganha, colega. Vai nessa, meu amigo. Tem que estudar ainda, né, Diego? Vai nessa. Não larga isso tudo. Hoje à tarde ficou chato pra caramba. O Coisa falou mesmo, que ele tava bem... Ó, se ele testar lá, esse pra lá, ó. Vamos ver se dá uma compra aí. Vai. Aqui, vocês têm que ter em mente que é só para o ponto de parada. O ponto de parada é só para pegar uma retraçãozinha do preço, né? Não é nem... Vou ver se ele busca aí 50%. Mas é aquela operação arriscada, né? O preço já está derretendo, já está vindo lá de 50. Mas como ele respeitou o ponto de parada do preço, então vamos tentar aí ver se ele
dar uma operaçãozinha aí, pelo menos para a gente não ficar chupando dedo. E eu acredito que esse padrãozinho aí é o que eu mais gosto, cara. Ah, é? Eu acredito que ele, no lugar certo mesmo, ele segura bem. Esse ponto de parada foi ali no candle 21, Diego? Ó. No 19. Essa aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Ô, Diego, vai ter prorrogação? Vai ter mais um tempinho para nós? Não. Eu tô com a voz rouquinha, já que eu tô gravando lá os vídeos do curso, cara. Ô, Diegão, vai ter muito vídeo, Tem bastante. assuntos? Tem bastante conteúdo. E o bom é que, tipo assim, dá para eu ficar adicionando, né? Então, se faltar alguma coisa, vocês já puxam a orelha, que é só eu fazer e colocar. Então, fica bem, o negócio fica bem bacana. Diego, são vídeos novos ou você está aproveitando aqueles que você já usou lá? Não, estou fazendo tudo do zero. Pô, que legal, caramba, rapaz. Show de bola. E com as devidas, não digo correção, mas aperfeiçoamento, né? Com certeza, né? A gente vai aprendendo coisa nova, a gente já vai colocando, né? Sim, é isso aí. Ó, pode ter dado BO aqui, porque ele respeitou, esse cara tinha que ter subido, ele já foi para cima primeiro, tá? Então, pode ter minguado a operação aí, mas vamos acompanhar aí para ver. Porque deu algo no fundo, né, Digão? Não deu alvo no fundo ainda, exatamente. É isso aí. Então, tipo assim, eu tô batendo contra o movimento, tá? Então, tem que estar... Já sabe disso, né? Diego, dá para considerar que o 36 foi testar o 16 ali, essa negação? Negação, exatamente. Era o ponto que a gente tinha até traçado aquela hora lá, lembra que a gente fez um monte de risco aqui? Ele, exatamente, tinha o gatilho aqui, ele ainda foi buscar o ponto de negação do preço. Ele não deixa nada sem testar, viu, galera? Diego, pela tua experiência aí, quando ele vai subindo, vamos supor aí do 19 ali, se ele já vai subindo e vai testando, a tendência é que ele não retorne, é isso? Tá, entendi. Quando ele já vai fazendo os testes, né? Isso. Não quer dizer que ele... Ou não quer dizer que ele... não quer dizer que ele não volte, não, né? O lance é que, tipo assim, como já foi testado, muitas vezes ele já não para mais. Já viu quando desce aquele esquema que parece que tá vomitando? Sim. Ele pode fazer isso, né? Porque não tem mais nada para testar. Correto. Tá, perfeito. Azedou, ó. Não rompeu a massa que no anterior. Aí agora aí já foi, né? Eu tô comprado, né? Eu vou fazer afastar pelo menos deixar no zero aqui, ó. Um minutinho, já vai acabar. Beleza, Diego, show de bola. Bom, galera, já vou adiantando. Obrigado pela presença de todos aí. Quando é que vai ter outra aula, Diego? A gente faz, hoje é segunda, amanhã acho que eu faço outra. Tá bom. Geralmente eu faço de terça e quinta mesmo. Hoje a gente aproveitou. Opa, legal. Legal. Obrigadão, viu, Diego? Eu que agradeço. Valeu, Diego. Obrigado aí. Um abraço.